Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Israel é a nação escolhida e abençoada por Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Israel, na época do rei Davi, era uma nação que vivia em temor ao Senhor. Vamos ao nosso tema, Salmo 144, a parte final. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso texto base está em Salmo 144, do verso 9 ao verso 15. Nós vamos entender que na primeira parte do Salmo 144, nós vimos o rei Davi reconhecendo a superioridade do nosso Deus. E ele mostra que viveu na dependência de Deus. E vivendo assim, ele se sentia seguro, ele se sentia acolhido e ele dava honras, ele dava glórias ao nosso Senhor pelas vitórias e pelas conquistas. Agora, na segunda parte do Salmo 144, nós vamos ver Davi agradecendo ao Senhor e mostrando que o povo que tem o Senhor por Deus é um povo abençoado. Vamos no versículo 9 entender que o rei Davi ele fez um voto ao Senhor, mas é um voto de adorar. Adorar, bendizer, exaltar ao Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor ele age a favor dos seus filhos e o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Salmo 144, verso 9. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. É Davi falando, quando o Senhor me der a vitória, eu vou te cantar um cântico novo, eu vou te celebrar. Davi reconhecia o cuidado de Deus, o cuidado que Deus demonstrava ao seu povo e ao seu servo era motivo para ser celebrado. No Salmo 40, verso 3 nos mostra, em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Olha Davi falando que as pessoas possam ver a vitória que o Senhor me deu e que venham confiar e que venham temer ao Senhor. Já no Salmo 71, verso 22, Davi fala, então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Eu cantarei louvores para ti ao som da cítara, ó Santo de Israel. Davi, ele tinha o seu tempo ocupado nas coisas do Senhor. Ele gostava de glorificar a Deus e ele gostava de usar instrumentos musicais, além dos poemas, além das músicas que ele mesmo fazia. Celebrar ao Senhor com os instrumentos e cânticos era uma forma que Davi encontrou para demonstrar gratidão pelos livramentos, pela salvação, pelas bênçãos recebidas de Deus a ele como rei e ao povo de Israel. Segundo os estudiosos, cantar um novo cântico aparece 6 vezes no livro de Salmo, mas aparece uma no livro de Isaías e 2 vezes no livro do Apocalipse. E é interessante que em Isaías e em Apocalipse aparece como forma de honrar ao Senhor Jesus. No versículo 10 do Salmo 144, Davi está reconhecendo que é o Senhor quem dá vitória. No Salmo 144, verso 10, és tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi, teu servo. Davi, ele se considerava um servo de Deus. Davi, ele mostra que toda a vitória do povo de Israel, que toda a vitória que os reis tinham, não era por causa do rei ser bom
ou do rei ser um homem estratégico militarmente, mas era porque vinha do Senhor. Davi, ele nos mostra isso também no Salmo 33, verso 16 e verso 17. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Davi atribuía ao Senhor o livramento, Davi atribuía ao Senhor a vitória. E Davi, assim como no estudo anterior, ele reconhecia a superioridade de Deus, ele mostrava que ele, como servo, ele estava reconhecendo estar sob o senhorio de Deus, motivo pelo qual ele fala que ele é servo e que Deus é o Senhor. Salmo 140, verso 7. Ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, tu me proteges a cabeça no dia do combate. Olha a segurança e a confiança de Davi. E no Salmo 18, verso 50, Davi mostra que é Deus que dá grandes vitórias. Vamos conferir. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por ser ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Podemos considerar esse versículo até mesmo como um versículo messiânico, aonde ele fala do ungido de Deus. Ele também fala da descendência de Davi. A gente vê que o Messias, que Jesus, ele veio da descendência de Davi. No versículo 11, Davi, ele retoma o pedido de socorro que ele estava fazendo ao Senhor. Salmo 144, 11, ele mostra: salva-me e livra-me das mãos dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Tem outra versão que fala assim: salvai-me da espada da malícia e livrai-me das mãos de estrangeiros, cuja boca só diz mentiras e cuja mão só faz juramentos falsos. Olha Davi reconhecendo quem eram seus inimigos: homens falsos, mentirosos, maliciosos, eram homens cruéis. Mas também Davi mostra que o Senhor conhece o coração, que o Senhor conhece todas as coisas. E Davi tinha certeza, embora tivesse esses inimigos, ele não precisava temer. Salmo 118, verso 5 e verso 6. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? Olha Davi trazendo para nós que o Senhor é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que ouve as orações e responde. E Davi, ele fala: o Senhor está comigo, eu não preciso temer o que pode fazer o ser humano. Já no verso 12, Davi, ele reconhece que o Senhor é o Deus que abençoa, que o Senhor é o Deus que livra, que o Senhor, ele salva o rei, mas também ele salva a descendência do rei. Salmo 144, verso 12. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Olha que bênção maravilhosa que Davi está falando da sua descendência. Davi, quando ele começa a falar assim, ele está mostrando que ele está olhando para a frente, ele está olhando para o futuro e ele abençoou a descendência dele. Ele não ficou olhando o momento da luta, o momento da prova, alimentando desânimo, não. Ele olhou para o Senhor que dá a vitória, o Senhor que cuida, o Senhor que age a favor do seu povo. Davi, quando ele fala sobre essas bênçãos, ele poderia estar se lembrando da bênção que Moisés citou
para aqueles que são obedientes e que são fiéis ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 28, verso 4, que diz: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Moisés está falando das bênçãos do Senhor, as bênçãos familiares, as bênçãos de provisão alimentícia e as bênçãos de prosperidade. Mas também Moisés está falando sobre a bênção da paz. No Salmo 128, verso 3, olha que tremendo que diz: tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Davi está falando da bênção da família. No Salmo 115, verso 14, o Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e os vossos filhos. Olha que bênção maravilhosa, olha que palavra tremenda. É algo que eu olho sempre e que eu vejo que o Senhor é o Deus a quem nós servimos. E quando Davi fala que as tuas filhas sejam colunas bem esculpidas, ele está falando de pessoas saudáveis, pessoas belas, pessoas fortes, pessoas com vigor. Ele poderia estar se referindo aos jovens israelitas. E Jeremias, ele nos fala sobre isso em Lamentações, capítulo 4, verso 2. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro. Olha como os filhos são bênçãos, olha como os filhos são bênçãos do Senhor para nós. Olha como aqueles filhos que servem ao Senhor são tidos como preciosos, que têm o seu peso como ouro. No versículo 13, Davi fala sobre provisão abençoada, mas é a provisão vinda de Deus, que somente de Deus era possível vir esta provisão, porque era provisão num tempo de paz. Salmo 144, verso 13, nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares pelos nossos campos. Olha outro versículo falando sobre bênçãos e mais bênçãos. Aqui está falando sobre celeiros repletos, fornecendo provisões e mais provisões. É o nosso Todo-Poderoso, é o Deus da provisão. Provérbios capítulo 3, verso 10, o rei Salomão fala: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. A gente pode entender que você tenha a provisão do alimento, mas que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Nós podemos citar novamente Moisés, quando Moisés está falando sobre as bênçãos dadas por Deus. Deuteronômio, no capítulo 7, verso 13, ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. E nós vemos Davi, ele trazendo e ele falando justamente sobre as bênçãos de Deus, sobre as provisões de Deus. Mas Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 4, ele fala sobre os filhos e fala assim: benditos filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. A gente então entende que Deus é Deus que abençoa o fruto do nosso ventre. Deus é o Deus que abençoa o solo da nossa terra. Deus é o Deus que abençoa com todas as provisões. No versículo 14, Davi está falando sobre bênção da paz, bênçãos do Senhor sobre o povo obediente, sobre o povo temente a Deus. No Salmo 144, verso 14,
para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Davi está falando, estas coisas acontecem quando há paz. E Salomão, ele traz um versículo para nós mostrando a importância da força dos gados. Provérbios capítulo 14, verso 14, não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Antes eram os animais e principalmente os bois que aravam a terra, e a gente pode ficar certo de que o Deus da provisão é o Deus que Davi servia, é o Deus que Moisés servia, mas também é o Deus a quem nós servimos. Já no versículo 15, Davi ele conclui esse salmo e ele fala da felicidade do povo israelita, aquele povo que tinha o Senhor por seu Deus, aquele povo que o obedecia, que o honrava e que amava ao Senhor. Salmo 144, verso 15 diz: feliz o povo ao qual assim sucede, feliz o povo cujo Deus é o Senhor, aquele povo que foi escolhido por Deus, aquela nação que Deus tinha escolhido para dela nascer o Filho amado, para dela nascer o nosso Mestre Jesus. Moisés fala em Deuteronômio, no capítulo 33, verso 29, como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor. Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. Como é bem-aventurado aquela nação que foi escolhida por Deus, e aquela nação é uma nação que ainda pertence ao Senhor. E a Bíblia nos mostra que feliz é o povo que pertence ao Senhor. No Salmo 33, verso 12, Davi ele fala a mesma coisa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Nós vemos na nação de Israel o cumprimento da aliança que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós vemos na nação de Israel o cumprimento do nascimento do nosso amado Mestre Jesus. Mas ainda a Bíblia nos mostra que feliz é o povo que honra ao Senhor. No Salmo 89, verso 15, mostra como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de tua presença. O povo de Israel, ele era guiado no deserto pelo Senhor. Na época do rei Davi, o povo de Israel era um povo que servia ao Senhor, era o povo que buscava ao Senhor, era o povo que não tinha outros deuses. E ainda a Bíblia nos mostra que feliz é o povo que tem a confiança e que tem a esperança depositada no Senhor. Salmo 146, verso 5. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor seu Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Vou começar a concluir. Davi, ele reconheceu que toda vitória que ele tinha vinha por Deus. Ele reconheceu que ele venceu porque o Senhor, somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o fez vencer. Ele engrandeceu ao Senhor pelas vitórias, ele agradeceu ao Senhor pelas conquistas e ele mostrou que o povo escolhido por Deus é um povo feliz, que o povo escolhido
escolhido por Deus tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu quero concluir estes salmos citando o apóstolo Paulo, que nos mostra que somos abençoados pelo nosso Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados por Cristo Jesus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe abundantemente.